Olá, seja muito bem-vindo ao Ninecast, o podcast da Nine. Eu sou a Rayana. E eu sou o Marcelo, sejam muito bem-vindos ao Ninecast. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que, primeiro contato, parece ser um assunto muito difícil. Mas nós temos certeza que esse assunto ele vai te ajudar muito a entender a Bíblia, a ler a Bíblia de uma forma diferente, que é o grego. Isso aí. E para isso a gente trouxe duas pessoas muito especiais. O primeiro convidado ali é o professor Elias. Professor Elias, que é professor, tradutor, especialista em línguas clássicas, né? E professor da Nine também, né? De grego. É um prazer ter você com a gente, Elias. Obrigado. E também segue ali, né, a convidada Gladys. A Gladys, que ela é uma das coordenadoras da Nine, é professora na Nine também, professora da FATEM, que é o curso de teologia ali que tem aquela parceria com a Nine, né? Então, seja muito bem-vinda, Gladys. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Se você nunca ouviu sobre o grego bíblico, né, acha que o grego é só para pessoas estudiosas, pessoas que estudam muito, teólogos, fica nesse vídeo. Né, a gente vai falar muito sobre as línguas clássicas, a gente vai discutir muito sobre o grego clássico, sobre o grego na Bíblia. Para quem não sabe, né, a Bíblia, no Novo Testamento, foi escrita em grego, então entender o grego é fundamental na nossa leitura, no nosso entendimento. Isso aí. E aprender uma nova língua, né? Especialmente o grego faz toda a diferença quando a gente fala de treinar as nossas habilidades. Porque a gente está falando, vamos lembrar ali, né? Que a Nine, então, ela é baseada em 3 pilares. Conhecer sua identidade, treinar suas habilidades e inspirar o seu mundo, né? E a gente treina as nossas habilidades através dos idiomas e o grego especialmente, né? Porque a gente está falando que a gente vai aprender ali, treinar essa habilidade direto da fonte. Né? A gente vai descobrir ali tesouros que estão na origem da palavra de Deus, de fato. Né? Quero fazer uma pergunta, né, pro professor Elias, para começar, né, nossa conversa. Por que o grego é tão importante? Por que estudar grego é tão importante? Principalmente para esse conhecimento, para essa leitura da Bíblia, para a gente conhecer, né, de onde que vem as palavras, a origem das palavras, qual que é a visão do senhor que o senhor tem a respeito disso? Então, a importância principal não reside nem propriamente dito na questão das palavras ou da linguística ou de a razão principal de fundo pela qual se estuda é porque essas línguas chamadas clássicas, aí a gente coloca o hebraico, o latim, o grego, não tem muito interesse para a gente do cristianismo, mas o sânscrito também é uma língua. Essas línguas elas apresentam aspectos estruturantes, né? Elas estruturam pensamentos, né? Vou pegar um exemplo assim para uma pessoa mais leiga entender bem o que isso significa. Por exemplo, a palavra vir, V-I-R, né, que a gente lê em latim como ir, aquele V tem som de U, né? Essa palavra significa homem, né? Homem macho, né? Um macho. Outras palavras usam esse mesmo radical e a gente, se não conhece esse desdobramento em uma língua clássica, a gente não percebe toda uma construção de pensamento que existe. Por exemplo, a palavra vis, né, que é coragem, né, da onde nós temos, por exemplo, a violência, né, que é o excesso de coragem, né, ela vem dessa mesma raiz. A palavra virtus, ou virtus, né, também nasce desse, que dá a palavra virtude em português, né, vem desse mesmo radical. Ou seja, um determinado radical em uma língua antiga estrutura todo um campo semântico, que aparentemente em uma língua como a nossa, que não é tão estruturada assim, porque o português ele é uma língua precária, né? Autores medievais, quando falaram das línguas
que nós chamamos de neolatinas, essas modernas, italiano, espanhol, português, eles trataram essas línguas como línguas com um tanto de barbárie, pouca estruturação e uma certa barbárie na hora de falar, né? Essas línguas, elas carecem, para você construir sentido, carecem de estrutura, né? Morfológica, sintática, e esses aspectos nós trazemos das línguas antigas, né? No caso do hebraico, para alguns aspectos da Bíblia, né? Mas muito particularmente para português, grego e latim, né? E para nós cristãos, por causa do Novo Testamento, muito especialmente o grego daí, né? Nossa, isso muda a forma totalmente de que a gente, da forma que a gente lê e interpreta aquele texto, né? Ah, com certeza. Totalmente. Até pegando um pouquinho ali pra Gladys agora, né? Glá, assim, quando a gente tá no momento ali de ler ali a Bíblia, né? Fazendo o nosso devocional, enfim, você já tem essa prática também de fazer algum tipo de estudo? Você já viu essa diferença de fato de, nossa, se eu tivesse lido aqui dessa forma e eu não tivesse procurado ali uma interpretação melhor, uma outra tradução, eu provavelmente teria entendido bem errado o que está dizendo aqui. Você já viveu, passou Sim. por isso? Como o professor falou, não é só a questão do significado da palavra. Porque o que a gente faz, né, a gente que não estudou tão a fundo, né, a língua, o grego, o hebraico, o que a gente faz é a gente vai em aplicativo para ver qual é o significado dessa palavra e já ver mais significados e tal. Mas eu acho bem interessante isso que o professor falou, como a cosmovisão, na verdade, a forma de você ver o mundo, ela é moldada pela linguagem, né? Eu estava lendo um estudo, eles estavam falando... Os mundos inclusive, foram feitos pela palavra. pela palavra, né? Então, quando nós lemos, por exemplo, falando até em outros idiomas, né? Estamos falando de idiomas também, né? Dentro do treinar. Mas você lê a Bíblia, que você leia ela em inglês. Ou você lê ela em alemão. Você percebe como muda, deixa mais profundo o significado. E aí você estudar o grego, estudar a parte da gramática, né? O professor acho que vai falar um pouco, talvez, dos tempos verbais e tal. Essa parte da estrutura da língua. Não só o significado de palavras, que já aprofunda muito os significados, né? Mas quando você pensa na parte gramatical, de construção das frases e tal, isso aprofunda o teu entendimento. E faz você ver não só a Bíblia, né? De uma forma diferente, mas o mundo também. Amplia a tua cosmovisão. Eu vou aproveitar aqui, fazer, já que é para quebrar as regras, então vamos lá, né? Tem me veio à mente, quando estava escutando a Gladys, tem um prefixo, eu vou pegar sempre os exemplos mais latinos, porque são mais fáceis para uma pessoa compreender, né? Nós temos, por exemplo, quando a gente mexe com quiboa em casa, né? Nós temos, aquilo lá é hipoclorito, hipo de pequeno e clorito, né? Daí nós temos o clorito, o cloreto, o clorato e o perclorato. Perclorato é quando... isso é um exemplo que vem da química para a pessoa entender melhor, né? Perclorato é quando a molécula adquire o máximo de ligações com o oxigênio possível, né? Por isso que ela, mais do que isso, ela colapsa, né? Ela está no nível máximo dela. Né? Aí nós temos palavras em português, né? Por exemplo, uma coisa pode ser perfeita, pode ser feita, mas também pode ser perfeita, né? Uma pessoa pode estar em um lugar, manecer, ou pode permanecer, né? Legal. Eu posso fazer algo, eu posso perfazer algo, né? Aí, quando a gente vai, por exemplo, para a Bíblia, né, que é quando a gente pensa, por exemplo, em amor, né? O amor é um ato de doação. Qual é o máximo do amor? O amor de Deus. Ágape, hein? Esse eu sei da casa. Perdoar. Perdoar. Meu Deus. Então eu não Doar, perdoar. Isso é Uau. amor ao Muito bom. nível máximo possível dele. Uau.
Só que isso você não compreende, você não entendeu o prefixo latino lá e assim. Então, quando eu falo de estrutura, eu falo disso. Né? Você tem que. Os clássicos ajudam a gente a estruturar pensamento. Né? Muito bom. Legal. Professor Elias, o senhor pode dar algumas palavras assim que mudam completamente a forma como a gente entende, né? Que dá um novo sentido, né? A Bíblia, ou um novo sentido, a forma como a gente lê a Bíblia. Quando a gente traduz do grego, quando a gente vê o original do grego, por exemplo, como o senhor acabou de falar, o perdoar, né? Tem algumas outras palavras que dão esse sentido diferente? Acho que a deixa seria legal, assim, falar sobre a palavra até amor, né? A gente sabe que tem ali alguns tipos de amor pra gente amar. Eu amo o meu cachorrinho, eu amo o cachorro quente, mas eu amo também aquela pessoa com quem eu vou passar o resto da minha vida, né? Sei lá. É a mesma palavra, mas a gente sabe que no grego já também é diferente, né? Então... Línguas clássicas, em geral, têm vocabulário maior do que nós temos em português. Né? As línguas modernas, à medida que elas abandonam, me permita dar um pouco de digressão aí, só para que uma pessoa entenda o momento, o ponto que a gente está. Né? As pessoas hoje, a principal dificuldade que existe no Brasil, né, e isso jovens cristãos, não cristãos e etc., né, é interpretação de textos. As pessoas não conseguem mais ler um texto e dar sentido a ele. Não. Por quê? E isso é tão grave que no Brasil estima-se mais ou menos em torno de 92% como analfabetos funcionais nessa habilidade específica. Né? Por que isso acontece? Porque a gente vem cada vez mais restringindo. Foi, acho que Miguel de Cervantes que disse assim que as línguas neolatinas, né, ele e outros autores, eram línguas bárbaras. Né? Tanto que, por exemplo, Camões, Camões é o principal escritor da língua portuguesa, até hoje, indiscutível. Né? E ele nunca fez um único dia de aula de português na formação acadêmica dele, nem no primário. Não sei como se chamava primário na época dele, mas ele nunca estudou um único dia de aula de português, ele só estudou latim e grego. Né? E ele construiu, tanto que, por exemplo, se você ler uma boa edição do Lusíadas, aí você vai achar uma lista de vocabulários onde ele traz diretamente do latim para a língua portuguesa. E, a partir daquele momento, esse vocabulário passa a ser usado. Não? Ou seja, as línguas clássicas, elas possuem um aspecto estruturante de pensamento para que você consiga ler textos na atualidade. Né? Isso não tem muito a ver só com significado semântico, com linguística. Claro que os termos evoluem. Né? Você pega, por exemplo, um termo como ministro, na época do Novo Testamento, é um serviçal. Quem é ministro hoje? Né? Tem uma diferença absurda. Né? Esquené, que é uma tenda, né? Que é o Hel, no Antigo Testamento, é a tenda, não as lonas da tenda, é a família que é unida pelos laços de sangue que está debaixo daquela tenda, embora eles sejam seminômades, viajem e etc., não estejam ligados à geografia do local, né? Eles estão ligados pelos laços de fidelidade, de família, de sangue, etc. Né? Isso é o Hel.
na língua hebraica, quando a gente lê tenda no Antigo Testamento, a gente vai estar lendo família, em outras palavras. Por isso, uma das questões que você colocou é que palavras mudaram, né? Essa é uma das palavras que mudou muito. Eu acho terrível quando a gente vai em inauguração de templo e eles leem lá o texto de Jeremias 10 ou de Isaías 54, onde diz, eu estou reconstruindo uma tenda maior que a anterior e tal, e se referindo àquilo como se a templo fosse. Não é, aquilo é família. O real é família, é laço, é tenda no sentido de quem está debaixo da tenda. Né? O grego, quando vai passar essa palavra para a Septuaginta, que é uma tradução de uns 300 anos antes de Cristo, aproximadamente, né? Ele vai traduzir isso por esquené, né? Que é cabana, alguma coisa que já ganha uma conotação digamos, mais estática, física, de construção. Né? O latim da Vulgata, que é 300 depois de Cristo, né, vai passar isso para o latim como tabernáculo. E o que virou tabernáculo no dia de hoje? Né? Tabernáculo é aquela coisa majestosa, grande, que, na verdade, as palavras vão mudar seus sentidos ao longo do tempo, né? E muitas vezes a gente traduz usando a categoria errada. Quer ver? Tem uma outra palavra hebraica muito usada no Antigo Testamento, que é nephesh ou nepesh, né? Que quer dizer ser vivente, alma, fôlego. E a gente traduz por alma nas nossas Bíblias. E aí a gente começa a fazer construção teológica, né, em cima dessa coisa imortal que nós entendemos ser alma. Mas não é isso que está escrito na categoria hebraica. Essa é uma categoria já helênica, do grego, que a gente importa ela já de uma tradução, que é a Septuaginta. Então, a gente faz uma certa salada das coisas. E o propósito de estudar o clássico é mais ou menos pôr as coisas no lugar, estruturar, né? O pensamento. É por aí. Muito bom, isso aí. Muito bom. E aí eu queria fazer uma pergunta para Gladys também, né? Como a gente tá... Pessoal, vocês estão acompanhando a gente aí? Bastante informação, né? Bastante coisa. Acho que até pra gente aqui tá uma meio, aula, né? tá meio assim, É uma aula. Mas pegando um pouquinho ali, Gladys, o dia a dia dos alunos, né? Conta um pouquinho pra gente como que os Niners, então, aprendem nessa jornada dos idiomas. O que é inspirado a eles a aprender, a ser ensinado? Como que acontecem as aulas de grego? O que é de fato? Tem ali alguma grade de aulas que vocês gostam de passar, assim, de uma forma básica para eles aprenderem? Então, como que acontece, né? Na verdade, as aulas de idioma, elas fazem parte de uma jornada do pilar treinar habilidades, né? Então, essa jornada, nós temos chamado ela de comunicação social até hoje. Então, dentro dessas aulas, os alunos têm aulas de português, eles vão fazer, no primeiro semestre do ano, eles têm inglês, eles estão, né, nesse período, estamos no primeiro semestre, ainda estão concluindo as aulas de inglês. Eles têm aulas de oratória, eles vão ter... E daí eles também vão ter a disciplina de grego, que acontece no segundo semestre. Então, eu já passei para eles, professor, já passei para eles as letras, para eles decorarem, porque tem isso também, né? O grego tem um alfabeto diferente do nosso. É verdade. Eu lembro que quando foi a minha turma, a Gladys passou assim, pessoal, vocês precisam vir para a primeira aula, né? Já inspirados, decorados ali, a gente passava o dia inteiro, assim, tentando ficar alfabeta, você só me mandou alfabeto agora, mas a gente ficava o dia inteiro. Porque facilita muito, né? Foi um verdade, combinado que nós fizemos, eu e o professor Elias, de já chegar muito com bom. As letras,
para daí começar, porque é denso, né? A aula de grego é densa, é muito bom, é muito conteúdo. E aí já saber, né, o alfabeto já facilita bastante, né? Porque tem é que nem quando você tá, né, chega no a primeiro aula ano, fica né? de grego de verdade. Se não falando grego, souber professor? falar Tô. grego, né? Estamos Essa falando brincadeirinha grego. do você tá falando grego é verdade, né? Mas então, né, o pessoal já vem no primeiro semestre decorando as letras para daí começar o segundo semestre inteiro. Eles têm aula toda semana de grego. O professor Elias traz o material, né, deixa disponibilizado materiais também online e uma apostila e tal. E aí, né, as aulas acontecem assim. Tem exercícios, tem essa parte teórica, tem muito. O professor Elias Vocês traz gravam muita as parte aulas prática, eu né? gravo, nós gravamos Isso. as aulas, deixamos para revisão, poder né? revisar. Pessoal que tá assistindo aí, tem muita parte prática. O professor Elias pega lá, coloca um projetor lá na parede e a gente fica lendo um a um. Lembra, professor, que a gente Isso. faz isso? Você é super, né, incentiva a gente até a pronúncia, né? Vai ajudando, vai ensinando. Acho que a parte mais legal da prática ali é quando tem aquela... tipo os joguinhos ali, né? Sim, um quiz, Um assim, quiz, né? e você tem que Aham. responder, aí tem um prêmio, isso incentiva, né? Em grego nós chamamos de agon. Aí, ó, Agon, viu? Olha aí. Agon, isso mesmo. Disputa. Aí você pegava esse quiz. A pergunta era toda em grego, as respostas de alternativas todas em grego. Você ficava... Vamos ter que ir Só decifrando sobrava aqui, a mas... opção de entender um pouquinho de grego. É verdade. Isso é verdade. Muito bom. Uma pergunta pro professor. Professor, como que o senhor também é tradutor, né? Como que é o processo, né, de uma tradução de uma versão da Bíblia? Como que funciona esse processo de uma tradução? Como surgiram essas diferenças entre as traduções bíblicas que nós temos hoje? Temos várias versões. Aqui na Comunhão Cristã Aba, nós temos os cultos, nós usamos, né, a versão NAA, que é a nova Almeida atualizado. Mas como que se dá Muito esse bom. processo, né, de tradução, mudança de palavras, do entendimento, né, do cuidado também de não mudar todo o sentido de uma palavra só, né? Bem, você mencionou traduções, né? Então, o fato de haver traduções, e hoje nós temos, sei lá, muito mais que uma centena de traduções da Bíblia para o português, é porque não existe a tradução. Esse já é um primeiro aspecto importante, né? A gente faz na Nine uma parceria ali com a Gladys, né? E a Gladys conhece muito bem alemão, e a gente sabe que mesmo de uma língua contemporânea, como é o alemão, quando você passa aspectos discussões um pouco mais intelectuais, mais filosóficas, você não consegue transpô-las em 100% para o português, né? Porque o alemão tem uma característica de filosofar, uma cultura, que difere muito da nossa latina, né? E aí, alguém, até foi o Caetano, um cantor, que disse que é impossível filosofar se não for em alemão, né? Estamos em um exemplo próximo. Agora, quando a gente pega a Bíblia muito distante, separada não só pela cultura e por um oceano no meio, nós temos, além da cultura do oceano, nós temos 2000 anos de transposição temporal entre o autor e a gente, entre a comunidade receptora daquele texto e a gente, entre a intenção do autor em escrever para o autor e a própria intenção da obra em si, né? Quando essa coisa toda é transposta para a gente aqui, existe muitas vezes um abismo, né? Um abismo que os tradutores, a gente não culpa eles. Eles sabem muito melhor do que a gente quaisquer uma dessas coisas que a gente está falando aqui, né? Mas, às vezes, não dá mesmo para dar conta, né? Então, nós temos, na tradução bíblica, sempre esse desafio,
né? Adaptar culturas, adaptar leis. Não é só uma questão de códigos. Eu olho nesse dicionário, isso aqui significa isso, aqui nesse outro dicionário. Não é isso. É muito, muito mais que isso, né? Envolve moral, envolve tradição, envolve cultura, envolve leis, enfim, por aí vai. Então, há um abismo. Bom. E minha próxima pergunta ali vai para Gladys, né? Puxando ali. Como a gente está falando sobre, de fato, esse aprendizado no grego, e o professor, né, trouxe ali muito, muito bem. Mas falando dos Niners ali no dia a dia, você teve alguma experiência, assim, com o Nine que se destacou, que gostou de aprender grego e, assim, se saiu muito bem, aprendeu mesmo e teve alguma experiência legal, assim, que te marcou nesses últimos anos? Se a Gladys não lembrar, eu lembro de É, um bocado de gente. Você sabe mais. Não, que Tem isso. nomes? Estou só brincando aqui para ajudar. Não, tem vários alunos, né? Eu tenho acompanhado, nós estamos na 5ª turma, né? Eu acompanhei as 2 últimas turmas, né? Uhum. E eu lembro de alunos que realmente que têm uma facilidade, né? Tem pessoas que têm uma facilidade, né, para línguas também. Às vezes até já desde criança, às vezes já estudou outras línguas, já falam e tal. E que gostaram mesmo, que foram adiante. Mas eu sei de uma aluna, né, que é da primeira turma da Nine, que é a Paloma, né, que estava ela, inclusive, hoje trabalha ali na FATEM e tal. Que legal. Eu lembro do Albert, que teve também, né, tem uma facilidade, que foi muito bem. Você foi bem, o Marcelo foi bem também, né? Uhum. Mas eu acho que, falando assim, né, de como no dia a dia, como o Caio, isso. Que também o Caio é de uma turma que eu não acompanhei as aulas, mas, né, continua falando até hoje com o professor, né? Mas, no geral, assim, eu acho que o que o grego estimula no dia a dia dos alunos é justamente assim, o mundo é maior do que o meu pensamento. Eu quero ir atrás. Então, eu posso ver que existe... né? Tem um a mais atrás da palavra. Tem a questão do significado, que pode ser mais amplo quando a gente vai ver no dicionário. Mas tem essa questão que o professor falou, né? Da tradução. Tem a questão filosófica por trás de uma palavra. Falando de cosmovisão, eu vou puxar para o cosmovisão, porque é uma área que eu gosto, né? Mas, assim, como as pessoas naquela época viam? O que elas queriam dizer com aquelas palavras? Como elas viviam? Uhum. E eu acho que as experiências que eu tive conversando com alunos, né, de questões que vieram conversar depois, assim, eu vi lá no aplicativo, ou o professor falou sobre esse assunto, tal, foram muito mais nesse sentido, sabe? De se destacar nesse sentido de eu quero pensar um pouco além, sair da caixa. Sair desse pensamento pequeno que eu tenho, do que eu aprendi até agora, eu vi que o mundo é muito maior, eu posso ir atrás. E estudar mais, e me aprofundar, e pedir principalmente para o Espírito Santo me direcionar, me guiar na minha busca de compreender o significado da Bíblia. Então, acho que é muito mais nesse sentido, sabe? Sabe que, aproveitando os ganchos aqui, já para tornar isso altamente descontraído, né? Eu sou procurado, normalmente, por pastores, né, para aprenderem, mas ele já tem 50 anos de idade. Uhum. Né? Esse é o maior problema. Eles entendem nesse momento a importância de terem estudado disso que nós estamos falando aqui. Pena que a gente faz o possível. Mas é tarde. Mas é tarde, isso, exatamente. Esse é o problema. Né? A gente tem que aproveitar o momento que o Marcelo, a Rayane, a idade que vocês estão, né, livres de grandes compromissos, sem aquela pastinha enorme de boletos que eu e a Gladys temos para pagar, e o Raul também lá com você, né? E outras tantas preocupações da vida adulta, inclusive as ministeriais. O Raul, por exemplo, é pastor, né? Então, esse é o momento de você se despertar para aprender coisa diferente, dar um up na tua
vida intelectual, eu estava sentado conversando, cheguei um pouquinho adiantado, sobre essa questão intelectual. Hoje em dia, nós estamos lendo cada vez menos, né? É uma lástima, né? Estamos estudando cada vez menos temas complexos e nós estamos passando a viver aquela superficialidade absoluta, né? A gente já nem mais se dá o trabalho de ler um texto, esquecendo que uma das portas de sinapses no cérebro é a questão do olhar, né? A gente não ouve, já tem o audiobook lá e você só, né? Você está sendo minimalista na construção da tua inteligência e pela primeira vez, Gladys, nós estamos com uma geração que, isso são pesquisas universitárias, científicas, né, que é menos inteligente que a geração dos pais deles, né? Essa chamada geração millennium, né, ela, pela primeira vez na história, os pais são mais inteligentes do que os filhos. E isso é desastroso para tudo, inclusive para a gente ler Bíblia, para viver cristianismo, porque toda essa coisa vira né? Quando meu pai lia a Bíblia, ele usava uma Bíblia de uma versão chamada Revista e Corrigida, né? Que a gente usava nas igrejas de 30, 40 anos atrás. Você precisava de 4.800 palavras para ler essa Bíblia. Existem versões da Bíblia hoje aí que com 1.800 palavras você lê. Uau. Agora, e o sentido, hein? Como é que fica? Sim. Muito simplificado, né? Por isso, os dicionários das línguas antigas, clássicas, são dicionários, né, grandes. Eu uma vez trouxe, não sei se foi na turma de vocês, o dicionário grego completo. Aquilo é perigoso, porque se cair no pé, machuca, né? É mais do que um bloco dele. É enorme aquilo, né? O de latim também é grande, né? E, no entanto, a gente está vivendo um vocabulário altamente simplificativo na atualidade. Até isso meio superficial, né? Sim. Mas pegando ali, né, um pouco só para complementar o que a Gladys disse sobre, de fato, ter isso no aluno, né, da Nine, de, cara, existe algo mais profundo que eu posso enxergar. Eu não é só ler aqui essa frase, esse conjunto de informações e é isso. Existe algo além disso. Né? E eu lembro que teve uma coisa, contando um pouco de uma experiência pessoal, me marcou bastante. Tem lá um texto na Bíblia, né, que diz que a palavra de Deus é mais afiada como uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de dividir alma, espinhos, medulas, né, ossos, enfim. E aí eu lembro que esse dividir, quando a gente estava estudando ali junto e tal, em grupos, aquele dividir, quando a gente foi ver no grego, a palavra ali é merismos. Né? E o merismos não é tipo aquela divisão no sentido de uma separação de um divórcio, de uma separação no sentido de morte mesmo. Né? Merismos é organizar por partes iguais. E aí, quando eu li aquilo, eu falei assim, cara, quer dizer que a palavra de Deus, né, ela é mais afiada como uma espada de 2 gumes, capaz de organizar em partes iguais toda a nossa vida, né? Alma, espírito, aqui a gente aprende, né, na FATEM, espírito, alma e corpo, então coloca ali o espírito no comando, a alma sujeita, o espírito organiza em partes iguais, como se fosse, acho que até numa conversa com o Rômulo ele deu um exemplo pra gente, como se fosse várias pecinhas de Lego, né? E aí eu tenho lá várias pecinhas de Lego azuis, e aí eu vou colocar essas pecinhas no baldinho azul. Aí eu tenho as pecinhas vermelhas e eu vou colocar no baldinho vermelho, as rosinhas e vou colocar no baldinho rosinha. Existe essa organização. Às vezes a gente lendo de uma forma superficial, divide. Uma separação. É paralelo, não tem mais nenhum tipo de conexão, ligação, né? Não. Ali o merismos é a organização, né? Com certeza uma das coisas me marcou bastante. Marca muito, né? Tem uma outra palavrinha que me marcou, eu lembro que a turma também, na aula do professor Elias, em João,
que no comecinho ali de João, que fala que deu-lhes, todos os que creem em Jesus, deu-lhes o poder, né, de se tornarem filhos de Deus. E o professor Elias pode até explicar o conceito da palavra exousia. Exousia. Essa é boa, essa é boa. Então, ousia é o feminino, é um particípio feminino que é equivalente ao ontos, que dá a palavra, por exemplo, ontológico em português, né? Ontos ou ontologia significa aquilo que vem da essência do ser, que vem de dentro, né? É essência, né? E quando se usa a palavra ousia, deu-lhes, e não é um texto periférico menor, é o texto que está lá, e deu-lhes, né? Exousiam para se tornar, que é a palavra genestai, fazer nascer, se tornar, teknateu, que é filhos de Deus, né? Essa ousia é algo que parte da essência da pessoa para se tornar filho de Deus. É algo que Deus está dentro da gente e isso salta para fora no momento em que a gente acolhe, né? Esse poder já está latente dentro da gente, que é basicamente o que o texto diz. E isso explica muito outros textos. Quando você olha na Bíblia, vós sois deuses. Caramba, aí fica fácil entender, né? E outras coisas tantas lá. Vocês são feitos à imagem e semelhança de... Opa, mas será que é... Não, agora faz sentido, né? Nós temos uma partícula de Deus na nossa essência, né? E hoje a própria ciência já sabe que no próprio DNA humano há um traço, uma partícula inexplicável que a gente chama de partícula de Deus, assim como o bóson de Higgs, né? Aquela partícula que existe nos átomos, né? Que eles chamam também de partícula de Deus porque não tem uma explicação aquilo lá, e sem aquilo toda a estrutura atômica não funciona, né? Então, nós temos traços da imagem e semelhança de Deus em tudo, nas moléculas, no DNA, em tudo, no próprio universo, né? Muito bom. Legal. Quero fazer uma pergunta mais como uma dica, né? Pra galera que quer estudar, quer se aprofundar mais nos estudos, não só sobre o grego, né, no geral, né? Mas falando do grego, né? O que o senhor pode deixar de dica, sabe? Eu tenho uma dica muito boa. Venha para a Nine. É a melhor. Essa isso, é a gente. melhor. Essa é a melhor Que aí dica. nós Venha estamos pra aqui, Nine. eu e a Gladys. Já estamos aqui. Mas para alguém que quer se aprofundar no estudo, quer se aprofundar na linguagem... Os devocionais, nos né? devocionais, exato. A gente usa muito, né, do grego, né, também para fazer devocionais. A gente usa muito ali né, das traduções ali. O que o senhor pode deixar assim de dica, né, de incentivo também para as pessoas? Olha, se você é um candidato a ser Nine, então venha logo, né? Essa é a dica, Venha logo. A dica principal, porque uma parte desses estudos você consegue dar conta no sistema homeschooling, né? Que é estudando em casa, né? Mas você vai até um certo ponto. Você precisa um pouco, nas línguas antigas, de tutor. Uma das coisas que as pessoas não entendem atualmente é uma palavra muito simples: escola, né? Escola, hoje em dia, é uma coisa voltada a formar cidadãos e massificá-los, né? Você junta 50 pessoas em uma classe e uniformiza aquelas pessoas e tal, né?
Então, esse é o objetivo atual da escola. Essa escola não consegue dar conta de fazer a formação como se fazia até o final do período clássico. Aí eu estou pensando século XVII, por aí, né? Onde nós tínhamos aquele trivium, quadrivium, né? Aquele sistema antigo, ele era baseado na tutoria, na pessoalidade. É aquela história, por exemplo, do Aristóteles, que forma o Alexandre o Grande. Me lembrei de um episódio que ilustra bem esse ensino mais antigo, assim. Isso a gente faz na Nine. Eu estou contando essas historinhas todas porque a gente faz isso na Nine, no cafezinho, no corredor, nos intervalos, nas aulas longas. E aí a Gladys estende isso tudo para muito além disso, nos passeios e acampamentos e etc. Né? Isso aí. E quero estender nessa pergunta para Gladys também. Gladys, se você tiver alguma dica ou alguma sugestão que a gente também pode deixar para os nossos ouvintes, né? A pessoa, assim, eu entendi, eu acho que eu tenho que aprofundar mais de fato, eu quero elevar ali, né? Ter essa profundidade nos meus devocionais, quero mudar a forma que eu tô lendo a Bíblia, que eu tô me relacionando com a palavra. Por onde que ele poderia começar? Até porque a gente sabe que a gente está na 5ª turma da Nine agora, né? A gente está indo para o 2º semestre, logo as inscrições para a turma 6, 2026 já abre, né? Então, faça Nine, né? Se você ali viu que está acompanhando a gente nesses vídeos, se você acha que tudo isso que a gente está trazendo ali de conteúdo faz diferença de fato, assim, a Nine com certeza vai ser um divisor de águas para você. Mas enquanto as inscrições ali não abrem, né? Já pode começar a ter algumas dicas ali para se aprofundar, né, nesse devocional, ter esse aprofundamento maior. Sim, claro. Então, né, como ler a palavra de Deus, como se aprofundar nisso, né? Então, algo que eu aprendi, inclusive, com o professor Elias também, leia várias versões da Bíblia. Isso já ajuda você a ter uma compreensão maior, né? Então, ler várias versões. Uma dica também que eu dou é leia em voz alta a palavra de Deus. Eu estava ali num livro esses dias que o autor estava explicando como a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, foi escrito para ser falado. Você tem que pelo ouvir. E aí ele estava falando que é uma experiência completamente diferente você alinhar os sentidos. Então, você está lendo, está falando e está ouvindo. E aí isso te dá uma outra compreensão, um aprofundamento maior. Então, assim, é uma dica, formas diferentes. Hoje a gente tem a Bíblia em aplicativo também. Então, às vezes a gente sempre lê e vicia o olhar, né? Só lendo ali em silêncio. De repente, você ouvir, você vai perceber outras questões. Você ler em outras versões, se você souber uma outra língua, às vezes o inglês, né? Leia, isso já te dá uma noção maior. Se você tiver a possibilidade de que seja, então, no aplicativo já começar a ver o significado das palavras, ou até que não seja no grego, que seja no dicionário mesmo. Pega uma versão mais antiga da Bíblia, como o professor falou, que tem muito mais vocábulos. Veja lá o que significa aquela palavra, cada palavrinha. Isso já vai te dando uma compreensão maior, né, do que está escrito. Mas o que eu queria deixar mesmo é o que Jesus nos disse antes da sua crucificação, né, lá no livro de João, no Evangelho de João, nós lemos, Jesus disse que ele nos deixaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E também o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, assim, todos aqueles que creem em Cristo, que nasceram de novo, né, que receberam o poder de serem filhos de Deus, eles têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo, você pode pedir para ele vai te auxiliando, ele vai, no teu espírito, você vai percebendo o que a palavra de Deus diz na realidade.
E claro, se você tiver a oportunidade, faça a Nine, se tiver a oportunidade, faça aulas de grego, né? Como o professor falou, é diferente você estar numa imersão junto com um professor que estudou, é diferente do que você aprender por conta, ou só por vídeos no YouTube, né? E a ideia da Nine é essa imersão, né? São 9 meses de imersão, então com as aulas pela manhã, os treinamentos à tarde, né? As aulas da FATEM, as aulas do Treinar, as aulas do Inspirar. São 9 meses que a gente caminha muito junto. E até como o professor falou, é a hora do cafezinho, é a hora de tirar dúvidas. Os professores, os tutores ali estão à disposição o tempo todo. Então, claro que é um aprofundamento maior, né? Mas se você não tem essa possibilidade, comece fazendo isso. Converse com o Espírito Santo, deixe ele guiar você, deixe ele instruindo você e tenha essa certeza, né, que é verdade. Jesus disse, o Espírito Santo é o Consolador, ele está conosco todos os dias e ele nos guia a toda a verdade. Amém. Amém. Muito bom. A gente abordou muitos temas técnicos aqui, né? Muitas histórias. A gente abordou, assim, né, toda essa construção, né? Todo esse estudo, né, sobre a língua, sobre a Bíblia. Não só sobre isso, né? Mas, como o professor falou, né? Em uma palavra, né? Uma palavra que a gente traduz do grego, né, o grego original tem todo um contexto, uma história por trás de uma só palavra, né? E uma pergunta que fica, né? Como que nós temos lido a Bíblia, né? Como que nós temos... com qual profundidade? Será que eu tenho lido com a Bíblia com profundidade ou com parcialidade? Será que eu tenho, né, como o professor falou, audiobooks, né? As pessoas hoje em dia elas só escutam. Elas não querem ler, não querem, sabe, sentar ali na cadeira e ter um momento de leitura, né? Como nós temos tido esse tempo, né? Com Deus, com a palavra, né? Com o Espírito Santo, né? É uma reflexão que fica assim, né? Porque não adianta nada nós aprendermos o grego, nós aprendemos, né, sobre várias línguas, sobre várias histórias, né? E a gente não tem esse momento ali com a palavra, né? A gente não tem esse momento de leitura, né? Como que a gente tem levado isso, né? Como que a gente tem levado essa vida, né, com o Espírito Santo, essa vida de leitura? Porque a vida de leitura, a vida, né, da palavra de Deus é eterno, né? Isso não acaba, né? É uma vida, né? A palavra de Deus, a palavra é espírito e vida. Então a palavra ela renova, ela transforma. Como que nós temos dado, né? Qual que é a importância que nós temos dado para isso, né? Uma reflexão que fica, né? Para você que também está assistindo, né? Pense sobre isso. Como que você tem tido esse momento de leitura? Como que você tem tido esse momento de devocional, né? Então, muitas coisas que nós usamos aqui servem como incentivo também para você ter esse momento de leitura, ter esse momento de devocional, esse contato com a palavra de Deus, e isso muda a sua vida. Isso aí. E se esse episódio te inspirou, né, compartilhe com quem vier na sua mente, compartilhe ali com seus amigos, com seus familiares, né? A gente está fazendo toda uma jornada, essa primeira temporada, então, do Ninecast, onde a gente vai passar por todos os pilares, né? Vocês não assistiram, a gente tem o primeiro episódio, que é o que é a Nine Academia de Influência, né? A gente trouxe ali como convidado o cofundador ali, o diretor, né, o Rômulo Carvalho. O segundo episódio a gente gravou, que também foi, assim, uma bênção. Gravamos ali conhecendo a sua identidade com o Raul Sindlinger, né, marido da Gladys. Também ali um dos cofundadores da Nine e com o Papi Casarini, né, professor da Nine também, da FATEM. E agora, nesse episódio. E, assim, pessoal, eu agradeço muito vocês estarem participando com a gente. Foi uma conversa muito boa, muito produtiva pra gente. Tenho certeza que as pessoas foram ali muito abençoadas, né, com tudo aquilo que a gente falou. E eu gostaria de pedir para a Gladys fazer uma oração de encerramento pra gente. Pode ser? Ok. Pai Celestial, nós queremos nos achegar a Ti através da obra de Cristo Jesus. Queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos deixou a palavra é a verdade, nós cremos na palavra e Te agradecemos, Pai, porque hoje nós temos ela em nossas mãos. Nós podemos meditar nela, nós podemos estudá-la, nós podemos conhecer mais aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas, aquilo que o Senhor desejou para nós.
E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor também nos deixou o Espírito Santo, que nos guia a essa palavra, a conhecermos mais quem somos em Cristo Jesus, aquilo que podemos fazer em Cristo Jesus e o que temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos pela Naine, por essa conversa que tivemos e queremos abençoar também com graça, com paz, todas as pessoas que estão nos ouvindo esse podcast. Amém. Amém. E esse foi o nosso Ninecast. Continue abençoado, comente e compartilhe com outras pessoas, que você seja muito edificado com esse episódio, com essa palavra e com, né, esse projeto que é o Ninecast. Isso aí. Amém? Valeu, pessoal. Até a próxima. Até Até. mais. Até.